Olá pessoal, eu sou o Dr. Fernando Santella e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um assunto que gera muita dúvida, de uma doença respiratória de vias aéreas altas, que na verdade são duas doenças, as pessoas associam elas como se fosse a mesma coisa, que são a rinite e a sinusite. Bora, vamos lá, vamos tentar diferenciar as duas? Bom, rinite é uma doença alérgica que provoca inflamação nos seios da face. O que significa isso? Pessoas que têm alergias respiratórias com pó, poeira, mofo, fumaça de cigarro, fumaça de poluentes, produtos de limpeza, cheiro fortes, perfumes, acabam fazendo uma inflamação dos seus seios da face, gerando entupimento nasal, falta de ar, gerando desconforto respiratório e até secreção. E essas secreções por gotejamento posterior podem gerar tosse e um desconforto bastante grande. Diferente da rinite é a sinusite. Quando a gente fala de sinusite, nós estamos falando de infecção dos seios da face, né? Infecção puramente bacteriana. Por vezes, muito raramente, essas infecções são fúngicas, mas na maioria das vezes essas infecções são bacterianas. A rinite, como toda doença alérgica, ela tem origem genética, ela é constitucional, ou seja, a pessoa nasce com ela. Ao entrar em contato com os agentes que desencadeiam inflamação, as pessoas exacerbam a rinite, né? Já a sinusite, ela é uma doença provocada por uma infecção e que ela pode se tornar crônica. Infecção de bactérias que podem ser nos seios maxilares, frontais, paranasais e enchem esses seios de secreção, aquela secreção esverdeada, aquela secreção incômoda e que podem ser transformadas numa sinusite crônica. O que é a sinusite crônica? Aquela sinusite que se perdura por muitos e muitos anos. Dr. Fernando, rinite tem cura? Infelizmente não, rinite tem tratamento. Uma vez diagnosticado a rinite, nós podemos fazer o tratamento com agentes anti-inflamatórios corticoides. Às vezes a rinite ela é tão intensa que é necessário até alguns antihistamínicos para melhorar o padrão respiratório, né? Mas o tratamento contínuo é feito com corticoides inalatórios, aqueles corticoides, aqueles remedinhos que a gente passa no nariz. E a sinusite tem cura, doutor Fernando? Tem, a sinusite tem cura. Ao contrário do que muita gente pensa, sinusite é curável com antibiótico, às vezes com antifúngico se a doença for fúngica. O problema da sinusite é que quando a gente começa a tomar antibiótico para a sinusite, o tempo precisa ser um pouco mais prolongado. Por quê? A sinusite ela é uma infecção de seios da face, ou seja, buracos que nós temos na face, e os antibióticos têm dificuldade de chegar à infecção por conta da baixa vascularização que há na região desses seios da face, né? Então o tratamento com antibiótico precisa ser um pouquinho mais longo. Existem muitos sintomas em comum. A sinusite também traz tosse, secreção, traz dores de cabeça. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, a gente abaixa um pouco a cabeça, aquela secreção abaixa na cabeça, parece que tem alguma coisa se movimentando na minha cabeça. Tudo isso são sintomas de sinusite, rinite e sinusite. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico de uma e de outra, o tratamento é muito mais eficiente. Doutor Fernando, a rinite pode levar à sinusite? Pode. A sinusite pode levar à rinite? Não, não pode. Na verdade, quando a gente tem uma rinite, os seios da face ficam tão inflamados, tão túrgidos, que nós podemos facilitar infecções bacterianas. Quando a gente inflama os seios da face com infecções bacterianas, eles têm muita dificuldade da passagem de ar. Portanto, lembra-se uma rinite, a gente exacerba a rinite com uma infecção. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia assim, olha, a rinite aqui em cima assemelha-se a asma no pulmão e a sinusite assemelha-se a pneumonia no pulmão. Quando a gente trata a rinite e trata a sinusite, nós melhoramos muito os padrões respiratórios. Os exames mais habilitados, né, os melhores exames para se fazer, que a gente chama de gold standard, né, que são os melhores exames a se fazerem para o diagnóstico entre rinite e sinusite são, para a sinusite, a tomografia de seios da face.
O raio-x de seios da face, com 3 posições, ele ainda gera um pouco de dúvida, gera um pouco de confusão, né? O médico pede muito no pronto-socorro esse raio-x de seios da face, mas o melhor exame para isso é a tomografia de seios da face. Na tomografia a gente também consegue identificar se os seios da face estão túrgidos, ou seja, com sinais de rinite. Um otorrinolaringologista pode prescrever um exame chamado nasofibrolaringoscopia. Um nome feio para uma câmera que entra no seu nariz e vem até aqui atrás, a região posterior, na laringe, faringe da pessoa, vendo tudo o que acontece, né? E vendo se há sinais de rinite, sinais de sinusite, e para posterior tratamento. Coisas que podem gerar uma rinite, que podem piorar, que podem acabar descompensando, né, uma rinite. Doenças do refluxo gastroesofágico. O ar ácido sobe do estômago, vem para os seios da face e permanece-se uma agressão ácida aos seios da face, gerando uma rinite ácida, né? Pólipos nasais, aquilo que as pessoas chamam de carne esponjosa, na verdade são pólipos nasais, né? E, muito importante, a higiene ambiental, ou seja, o lugar onde se vive, né? Quando a gente vive num ambiente limpo, de pó, poeira, mofo, ambientes onde exista muita fumaça de cigarro, né? Veja, nas grandes cidades a incidência de rinite chega a 30% a 40% das pessoas adultas, né? Ou seja, é uma quantidade muito grande de pessoas sofrendo com rinites. Ar seco, portanto, ar frio, portanto, na época do inverno, nas grandes cidades, nós sofremos mais com a rinite, né? Então, a hidratação nasal, o uso do corticoide e o bom diagnóstico feito para uma sinusite e o tratamento dessa sinusite melhoram demais as vias aéreas, melhoram demais o padrão respiratório que nós temos, tá certo? Repetindo, um bom médico para se fazer o diagnóstico e o tratamento é um otorrinolaringologista e, por vezes, um pneumologista. O pneumologista também faz o diagnóstico e também faz o tratamento para essas doenças, tá certo? Espero ter esclarecido. Se gostou, manda um like, beleza? E nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço, galerinha!